Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um tema muito bacana que você precisa ficar até o final. Vamos falar sobre o cérebro por trás dos campeões, como o biomonitoramento está mudando o jogo do esporte. E hoje esse é o episódio com um profissional que atua exatamente onde poucos conseguem chegar, no mais alto nível no esporte mundial. Estamos falando de alguém que construiu uma carreira sólida dentro do alto rendimento, participando diretamente de campanhas olímpicas, recordes mundiais e conquistas históricas em diferentes modalidades. Ao longo da sua trajetória, são 4 medalhas olímpicas no seu currículo, sendo 2 ouros e 2 pratas, além de títulos mundiais, recordes de atuação com alguns dos maiores nomes do esporte brasileiro e até internacional. Um profissional que transita com excelência entre natação, atletismo, vôlei de praia, levando a ciência do treinamento e da fisiologia para a prática real. Aquele que decide medalha. Estou trazendo ele, Elvio Afonso. Muito obrigado pela presença, Elvio. Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, obrigado pelas palavras. É um grande prazer poder falar sobre a minha vida, né? O esporte é a minha vida, o biomonitoramento virou a minha vida, e para trabalhar nesse nível de atleta, a nossa entrega precisa ser proporcional a deles, então a gente acaba envolvendo a boa parte da vida, até sacrificando ali um pouco a vida social, a parte família, por conta das viagens, deslocamentos e tudo. Mas é um grande prazer poder falar sobre isso. E se eu te dissesse que a medalha olímpica não define apenas pelo treino, mas de uma forma como esse corpo responde a esse treino. Enquanto muitos ainda treinam no feeling, existe um nível de esporte onde cada decisão é baseada em dados, biomarcadores e leitura fisiológica em tempo real. Hoje você vai conhecer tudo sobre isso e quem está por trás disso. Mas antes de entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros, a Flot, que está com um novo material. Você pensa o que acontece com os materiais quando você descarta? A Flot pensou com você e criou as raias Paris Bio totalmente biodegradável, pensando na sustentabilidade. A Sobrasa, que pensa na prevenção aquática. Acesse o site da Sobrasa e seja voluntário Sobrasa. Plataforma Educar com mais de 200 cursos para você estudar aí no conforto da sua casa, o aplicativo da Swintrack que te auxilia no monitoramento do seu aluno e a Raizo, nova metodologia no mercado. Mas vamos para o nosso papo aí, Elvio. Como você esteve aí envolvido com atletas olímpicos em diferentes modalidades, em que momento você percebeu que a fisiologia seria um diferencial dentro do esporte e principalmente no alto rendimento? Bom, vamos lá. Eu preciso fazer um recorte histórico para isso. A minha carreira começou antes nas exatas. Eu trabalhava na área industrial, na área de automação industrial, engenharia, com números, força, resultantes, essas coisas. Quando comecei na educação física, que foi uma mudança de vida, comecei por essas áreas, monitorando o que a gente chama de carga externa, monitorando força com dinamômetros, aceleração com acelerômetros, com fotocélulas e tudo mais. Até um belo dia que eu dei uma olhada na bioquímica e aí foi uma conexão imediata, porque a bioquímica me respondia coisas que eu não tinha resposta com os acelerômetros, com as plataformas de força, de saltos, tapetes de contato, tudo que todo mundo usa muito. Então, eu vi coisas que eu antes não conseguia ver e comecei a controlar coisas que antes eu não conseguia controlar. A partir daí, toda a minha carreira foi voltada para o entendimento de dentro para fora do corpo. Eu gosto de dizer isso, assim, eu entendo a carga de treino olhando para o preço fisiológico que o corpo do atleta paga por produzir movimento. E você falou que o biomonitoramento é sua vida hoje. Para muita gente, às vezes é novidade, mas para você já é uma década aí por trás disso. Mas para quem não conhece, que não entende, o que define de forma prática o que é o biomonitoramento de elite? Então, o biomonitoramento hoje, ele já nem é exclusividade mais do Elite. Quando eu comecei com isso lá atrás, eu estou falando da década aí de início dos anos 2000 para primeira década e segunda passagem ali, 2010, 2012, né? Estou falando do ciclo de Londres, falando em Olimpíada. Isso ainda ficava muito restrito a ambientes universitários, ambientes de pesquisa. Com o avanço da tecnologia, hoje a gente tem isso de maneira muito rápida, portátil e acessível para atletas amadores, esportistas e tudo mais. Nesse sentido, o que é o biomonitoramento? Eu costumo definir assim nas palestras, nas aulas,
O biomonitoramento funciona, os biomarcadores funcionam como se fossem placas de trânsito. Eles me dizem se falta treino, se falta ajuste de descanso, de nutrição, de hidratação. Trocando em miúdos, eu vejo o preço fisiológico, quanto que o corpo está pagando por aquele movimento. Independente se é velocidade, se é salto, se é natação, se é o corpo. A modalidade pouco importa. Então a gente começa a olhar de dentro e tem indicadores específicos para cada tipo de coisa que a gente quer monitorar. Existem caixinhas de desgaste específicas. Assim. O desgaste é muscular, é energético, a imunidade, como anda, tem resposta inflamatória, tem uma série de caixinhas e para cada uma delas tem uma combinação de marcadores que nos favorece para esse entendimento. E você percebe que às vezes os técnicos, não só da natação, mas de vários esportes, têm um olhar muito para a carga externa. Ah, quantos tiros, qual foi o descanso, qual é o pace, qual a velocidade média que ele correu naquele jogo, e muita gente não olha essa carga interna, e essas pessoas que ignoram essa carga interna estão trabalhando no escuro? Historicamente, o trabalho ficou muito no feeling, né? Até porque eu estou dizendo de uma tecnologia que tem aí uma década e um pouquinho para estar super acessível, né? Antes, como eu disse, ficava restrito a ambientes de pesquisa, de grandes universidades, e realmente não estava disponível para os treinadores de uma forma geral. Então, muito tempo o esporte ficou no feeling. Atualmente, é quase impossível fazer esporte de alto rendimento de verdade sem ter esse tipo de controle. Porque o número de competições é muito alto, a exigência é muito alta, a tecnologia também de equipamentos esportivos proporcionou um avanço ali de performance, então o preço que esse corpo está pagando é mais alto. Então, o que a gente fica evitando do atleta quebrar é evitar muito antes, porque quando ele quebra, se eu monitorar e descobrir que ele quebrou, o preço já vai ser muito alto, né? Uma lesão ou uma incapacidade ali dele competir, viajar e etc. Então, de fato, os treinadores hoje, muitos deles, eles são mais, vamos dizer, managers de grupos de profissionais do que especificamente o treinador que faz tudo. Aquele treinador lá de trás, que era o motorista, o psicólogo, o treinador, hoje em dia fica bem difícil para ele. Ele vai ter resultados bem limitados. E como esses biomarcadores, ou até o conceito da metabolômica, ajuda a revelar o que realmente está acontecendo dentro do corpo do atleta? A principal coisa do biomonitoramento ou da metabolômica, que é dependendo do nível de raciocínio que você for fazer, essas duas coisas elas se misturam, metabolômica e estudo de metabolômica e biomonitoramento. Mas, de uma forma geral, a principal coisa fruto do biomonitoramento ou de uma análise metabolômica é entender a individualidade biológica. Eu vou entender o que aquele corpo precisa. Não tem uma regra de médias, é exatamente individual. A partir disso, a gente começa a entender o que a gente chama na pesquisa de dose e resposta. Para cada dose de treino, o corpo tem uma resposta e a gente precisa entender essa resposta para quantificar e colocar na ordem cronológica exata a próxima dose. Então, eu até trouxe um presente para você aqui, depois eu vou te dar, que é um livro que eu escrevi, que eu, junto com o Ari, que é um grande treinador da natação, um parceiro meu, nós fizemos uma proposta de um novo modelo de periodização, que é uma periodização bioflexível, que ela é baseada exatamente na individualidade biológica e nas respostas que o corpo dá frente às cargas de treino. Eu trabalhei com o Ari no Clube Pinheiros, então sou muito fã do trabalho dele com os nadadores de peito, lá já deu muito resultado com um grande trabalho de inovação, mas então a gente pode dizer que às vezes eu estou dando uma carga externa, vou dar, sei lá, 10 tiros de 50. Você vai responder de um jeito, eu vou responder de outro, e aí eu tenho que variar às vezes o descanso, ou até que cancelar aquele treino para determinada pessoa. Como eu vou saber que cada pessoa está respondendo diferente? Exato, excelente pergunta e eu vou dificultar ela num primeiro momento e depois vou esclarecer. Nós dois podemos fazer os 10 tiros de 50 para o mesmo tempo dos tiros, mas um de nós dois está se desgastando mais para produzir aquilo. Então, para aquele momento, aquela carga aguda já gerou um efeito, mas para a próxima carga, o que pagou um preço mais alto vai ter que ter um ajuste, senão ele não vai conseguir performar mais.
Então, isso, na ciência do treinamento, a gente chama do estado de prontidão. O estado de prontidão hoje, nosso, para fazer esses 10 tiros de 50, estavam equivalentes e a gente conseguiu produzir esses 10 tiros de 50. Na medida em que eu monitoro os nossos corpos e identifico que um se desgastou mais, talvez se tivéssemos amanhã 10 tiros de 50, só um de nós dois teria uma adaptação ótima. Então é justamente nisso. O estado de prontidão ele é volátil. E a gente precisa entender essa volatilidade, saber day by day, dia a dia, como é que isso funciona. Principalmente nos grandes eventos. Imagina em um mundial de natação, que esse atleta vai cair na água várias vezes. 2 vezes ao dia, manhã e tarde. Se eu entendo o que é a janela ótima ali, o que é um mínimo ajuste entre uma classificatória e uma final, é a diferença entre ser o último ou ganhar uma medalha. E aí a gente tem muita coisa por trás, tem alimentação, Exato. sono, Exatamente. ou às vezes até a parte emocional, brigou com a família, brigou com a esposa, tudo isso tem que levar em consideração na hora que você tá tendo aquele, às vezes, como você falou, o mesmo resultado, mas lá na frente um pode pagar esse preço, né? Exato, porque o processo de treinamento, como o próprio nome diz, é um processo. Às vezes a gente faz um recorte do momento. Eu monitorei um treino no cronômetro, eu só estou olhando para o resultado produzido. Quando eu olho para o treino de ontem e olho para o de amanhã, eu já começo a olhar para o processo. Nisso o biomonitoramento é padrão ouro, porque a margem de erro é mínima. Quando eu identifico um nível de desgaste muscular, não é subjetivo, é quantitativo. Quando eu monitoro uma janela ótima de reparo para esse tecido muscular voltar ao normal e produzir os mesmos níveis de potência, é quantificado, não é subjetivo. Quando eu monitoro uma reposição de carboidratos que está sendo, junto com o tempo X, o bastante para reparar o tecido e voltar a produzir potência, é quantificado, não é subjetivo. Então, nesse sentido, o biomonitoramento é padrão ouro, a margem de erro diminui muito, individualiza as cargas de treino, e aí vira um paradoxo, sem querer polemizar. Para quem quer sentar um dia e construir todos os treinos do semestre, o biomonitoramento é inimigo. Porque se eu estou dizendo que o processo de treinamento é adaptação, é volátil, eu estou dizendo que você vai ter que ajustar os seus treinos todos os dias, praticamente. Então acabou aquela coisa de fazer periodização no começo do ano para a temporada inteira. Você mesmo me disse, tem uma série de coisas. Se brigou com a namorada, se dormiu menos, se ficou doente, se o vento sul mudou, se viajou, jet lag. Se tudo isso muda, como é que eu posso prever 3, 4, 6 meses antes o que o atleta vai treinar? Então, com essa lógica de monitoramento interno, como eu vou aplicar diretamente na natação, ajustando técnica, intensidade e recuperação? Então, inicialmente a gente precisa de um período para conhecer o perfil fisiológico daquele atleta. E quando a gente conhece o perfil fisiológico, e eu vou dar exemplo aqui para ficar claro, a gente já começa a ter alguns protocolos para cada perfil. Então, o perfil do produtor de potência, ele já vai ter um desgaste muscular maior, ele demanda mais tempo para reparo de tecido, ele tem uma resposta inflamatória mais aumentada, ele tem uma necessidade de carboidrato maior, a hidratação dele precisa ser mais bem cuidada. E esse atleta, ficando aqui na natação para a gente ter um exemplo, não é exclusivamente o que nada 50 livre. A gente pode ter meios fundistas ali com perfil de fibra rápida, que é um perfil que vai se desgastar mais. Então, entendemos o perfil fisiológico. A partir daí, a gente faz recortes para entender esse corpo. É óbvio que a gente não vai ficar monitorando diuturnamente, exceto em níveis de world class. Isso é fato que a gente faz, né? Os atletas que estão entre os melhores do mundo, a gente monitora todo dia em camps de preparação, em grandes eventos. Mas, de uma forma geral, a gente faz recortes, identifica momentos ótimos ali para cada coisa, e a partir dali vai fazendo recortes e um follow-up mais espaçado, né? A gente acompanha esse atleta de uma forma mais espaçada. Quando vai subindo o nível de ranking mundial, de Olimpíadas, de recordistas mundiais, a gente monitora mais de uma vez por dia. A gente monitora ao acordar, monitora na primeira sessão de treino, monitora antes da segunda sessão de treino, monitora no final do dia, para a gente entender e ter uma intervenção o quanto antes. A título de curiosidade, não posso perder essa oportunidade, hoje a gente descansa o atleta antes do atleta saber que está cansado.
Através de biomonitoramento ou de análise metabolômica, a gente identifica a preparação para a fadiga. E a gente começa a descansar ele antes dele sentir o cansaço. É meio louco isso, né? E falando isso, então a gente tem que jogar isso pro futebol, que a gente tá no trabalho coletivo, você tem a sua experiência no futebol, lá com o Porto Vitória. Como você fazia esse monitoramento? Você fazia até no intervalo, em 5, 10 minutos, você tem um relatório completo de todos os jogadores para mostrar quem vai render, quem não vai render, quem é possível lesão. E a gente está próximo aí da Copa, está vendo várias seleções perdendo vários grandes atletas. Poderia não, a gente não perder esses grandes atletas. A gente consegue identificar muitas coisas, né? Nesse exemplo que você falou, a gente faz um crossover de carga externa e de carga interna, né? Então, futebol hoje ele usa muito GPS, né? A maioria dos clubes, até de Série D, usam GPS. E a gente consegue identificar com os profissionais do clube uma queda de rendimento do primeiro para o segundo tempo, por exemplo. A partir dessa queda de rendimento, o próximo passo é identificar por que caiu o rendimento. E aí a análise tem que ser no intervalo. E se a gente fizer uma análise de uma urina desse atleta no intervalo, 1 minuto depois disso a gente sabe se, por exemplo, ele teve um déficit energético por uma reserva de glicogênio que estava mais baixa e ele depletou tudo no primeiro tempo e o segundo tempo ele vai produzir menos potência, vai produzir menos performance. E tem tempo de ter uma intervenção nutricional, fazer uma reposição de carboidrato no intervalo e evitar essa queda de performance. Se for só a queda de performance, já é um problema, mas menos do que se tiver uma lesão. Entretanto, esse exemplo que eu acabei de dar, déficit energético, é um dos maiores colaboradores para lesões osteomioarticulares. Por quê? Porque a musculatura para de funcionar por falta de energia. E aí esse atleta tem uma lesão que poderia ser evitada de fato. Então, temos tecnologia para fazer isso, temos profissionais. Às vezes o investimento ali não é direcionado para isso, né? Mas isso seria pauta para uma outra conversa. Mas de fato a gente consegue controlar. Nos sprinters, para você ter uma ideia, tanto da natação quanto do atletismo, a gente faz biomonitoramento para saber se a sessão de treino vai poder acontecer. Porque, olha, se eu estou dizendo que se o estoque de glicogênio está baixo, ele vai diminuir a produção de potência. E se eu tenho um treino de potência programado, não faz sentido esse treino de potência. E aí a gente muda a periodização. Daí o nome bioflexível. E aí, mas quanto tempo demora isso? Minutos. Às vezes segundos. A gente tem hoje capacidade de, com uma gota de sangue dividido por 10, ou seja, 5 microlitros, entender, por exemplo, a hemoglobina de um atleta com 3 segundos. 3 segundos, eu não errei a fala. Então, assim, tem muita coisa que é possível controlar. De fato, a gente ainda tem que caminhar. A tecnologia avançou muito, os profissionais estão avançando, mas ainda existe essa coisa de direcionar ali o investimento e ter um entendimento. E uma outra coisa que é fruto dessa capacidade nossa hoje, que não é tão boa assim, eu preciso de verdade ter um bom interlocutor entre essa equipe interdisciplinar. Normalmente o treinador vai fazer essa parte. Por quê? Porque o protagonismo ele fica mudando. Na medida em que eu estou monitorando, tem hora que eu vou gerar informações para o psicólogo atuar. Nesse momento, o protagonismo, entre aspas, está nesse psicólogo. Depois de um certo momento, menos esse psicólogo e mais o preparador físico, por exemplo, mais o fisioterapeuta. Tudo isso, todas essas funções bebem na fonte do biomonitoramento, porque é fisiológico. Então, a minha função hoje é meio que o elo de várias funções. Mas o manager dessa equipe toda, normalmente, é o treinador. E, assim, por muitas vezes, a gente tem uma torre de Babel ali o que é muito bom, às vezes, passa a não ser muito bom, porque até existe um nome técnico para isso, a gente chama de overload information. Tem tanta informação que se não souber administrar, gera uma crise entre o staff ali. A gente fala de algo mais complexo, como uma lesão, mas a gente também pode afirmar, se a gente fizer esse controle, naquele momento decisivo, aos 40 minutos, ele tem aquela bola decisiva do jogo, como o Diego Souza perdeu lá no Libertadores contra o Corinthians, ou aquele atleta, as 4 últimas abraçadas, o sistema nervoso central não manda aquela informação correta, ele perde a técnica, ele
ele cria a decisão errada e a gente pode perder, às vezes, uma medalha olímpica ou até mesmo aquele título por não ter esse monitoramento? Sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo da natação, para ficar bem legal aqui. Que, aliás, eu me sinto super à vontade para falar aqui com vocês, que eu trabalho com a natação há muito tempo. Entre uma sessão da manhã e da tarde em um campeonato mundial, por exemplo, a gente pode ter uma performance de um atleta monitorada e um feedback para esse atleta potencializar a performance dele na final. Exemplo, eu chego para um atleta, monitoro ele e informo para ele, ó, foi bom, classificamos para a final, mas o seu sistema anaeróbio nem foi exigido, você fez essa performance toda ainda aeróbio. Tem muito para oferecer. O desgaste foi pequeno nessa manhã. Isso muda tudo na cabeça do atleta. Nas finais ele vai com outra pegada. O treinador também para montar a estratégia. E o inverso também é verdadeiro. Posso dizer, ó, o desgaste foi super grande e a gente precisa mudar a estratégia para fazer essa final de uma outra forma. Essa é realmente a diferença entre ser último ou ser primeiro. E agora eu quero saber quanto isso é viável, tanto para esporte de alto rendimento, quanto para os amadores. Tem muito amador que faz competição Ironman, triatlon. Eu sei que vocês têm uma conexão com o Espírito Santo e São Paulo através do APTRO, a clínica Estabilita. O que muda a forma de acompanhar esses atletas à distância que está começando a ser acessível para todo mundo? Muda muito, muda muito. Assim, a gente consegue fazer um direcionamento para o atleta amador de uma forma mais espaçada e o controle fica melhor, porque a margem de erro é maior, né? Então a gente... Primeiro, assim, que essas coletas, elas são capilares, né? Eu tô falando de sangue e pontinha de dedo ali ou orelha. Isso já quebra uma barreira do sangue venoso, tem que pegar um monte de tubo, dói, não sei o quê. E segundo, que, entre aspas, assim, comparado com as outras tecnologias que os atletas amadores usam, é muito barato. É muito acessível. Super acessível. Um controle com biomonitoramento é muito barato comparado com tênis, viagens, GPS, etc. É muito barato. Por quê? Porque a tecnologia evoluiu muito. Lá atrás, 20 anos atrás, quando eu comecei com isso, era tudo muito caro. Ficava restrito em universidades, tinha que fazer parcerias e tudo mais. Hoje a gente viaja com uma maleta que a gente chama de tecnologia point of care, né? Que é química seca, tem um mínimo de manuseio de coisas. Os equipamentos são super portáteis e o resultado é instantâneo. A gente monitora em tempo real. Assim, hoje para eu fazer um painel completo, enxergar tudo que acontece com o corpo, desgaste muscular, resposta inflamatória, imunidade, hidratação, metabólitos residuais para ver déficit energético, né? Tô falando de 10 minutos. E tô falando para coletar algumas gotas de sangue. É surreal. É muito rápido. Então, e principalmente no conceito que eu falei, o estado de prontidão. Como é que está esse atleta hoje? Esse estado de prontidão é determinante para o que ele vai fazer. Para os amadores, a gente começa a criar padrões de comportamento para ele, nutricional, de sono e etc. Porque você começa, eu brinco que é tirar extrato da conta bancária, né? Você faz um treinão, longão, e aí a gente tira um extrato e você está desgastado. E aí fica doente. Faz uma prova, fica doente. A gente monitora, ajusta, para de ficar doente. Começa a melhorar. Começa a determinar uma periodização melhor. E hoje isso é muito acessível. Eu faço isso lá em Vitória já há muito tempo, já na minha clínica. E agora a gente começou a fazer aqui em São Paulo. E estamos espalhando hubs aí pelo Brasil. Daqui a pouco a gente vai ter mais coisa aí para todo mundo. Então você começa a ver a democratização da alta performance. Hoje um atleta amador pode ter acesso ao mesmo nível de monitoramento de um atleta olímpico? Sem dúvida nenhuma, ao mesmo nível. A gente precisa separar algumas coisas, né? Assim, todo o nível de suporte hoje que tem um atleta olímpico, a gente consegue viabilizar para um atleta amador. Mas os níveis de rendimento e alto rendimento são diferentes, né? A gente precisa separar o joio do trigo. Isso não quer dizer que um atleta amador vai se transformar num atleta olímpico. Pode ser? Pode. Mas a gente sabe que tem um caráter genético importante a ser considerado. O que eu acho mais importante nessa democratização, adorei isso que você falou, essa democratização de um controle, de um biomonitoramento, é de fato fazer esporte de forma segura e ser mais saudável. Porque essa é uma outra discussão. Até que ponto
o rendimento esportivo precisa ser em detrimento da saúde? Na minha cabeça de fisiologista, e que trabalho com isso há muito tempo, não faz sentido eu te dizer que o esporte de alto rendimento não é saudável. Porque estar saudável é premissa para produzir rendimento. Então isso não faz muito sentido. Será que isso não está na conta de um descontrole da carga de treino? Então, na medida em que eu começo a ter um controle da distribuição e periodização de carga de treino, eu passo a ter menos eventos de imunossupressão, de vias aéreas, garganta, ouvido, nariz, de lesões. Eu começo a controlar mais isso. E aí parece que o esporte está ficando mais saudável. Na verdade, o esporte tem que ser saudável. A premissa de produzir rendimento esportivo é estar saudável. E a gente vê o que aconteceu nas últimas semanas. O Depay, que estava para retornar no Corinthians, sofreu uma nova lesão quando estava para retornar. E aí vamos começar a quebrar alguns mitos aqui. O quanto você diz que é genética e o quanto é treino na hora de formar um campeão olímpico? Dá para falar em porcentagem, assim? Não dá para falar em porcentagem, mas dá para falar uma outra coisa que ilustra bem isso. Genética é premissa para ser um campeão olímpico, mas não é exclusividade. Se eu não trabalhar direito, eu vou desperdiçar uma genética que foi boa para ser um campeão olímpico. Então, o controle de carga de treino é para garantir que essa genética vai ser bem explorada. Porque se eu não controlar direito, eu vou perder essa genética. E ao contrário, um cara que não tem a genética, eu posso tornar ele um campeão olímpico com bons treinos? Bem difícil, bem difícil. Nunca diga nunca, mas assim, é bem difícil. Os campeões olímpicos, eles nascem. E o conceito no pain, no gain, que também é muito famoso, ainda faz sentido hoje ou já ficou ultrapassado? Zero sentido. Eu me arrisco a me reservar um silêncio sobre isso. Assim, é porque, observe, se eu estou dizendo que a premissa é ser saudável para produzir rendimento, e alto rendimento mais ainda, e que eu consigo controlar e entender tudo o que acontece com esse corpo, qual o sentido do no pain, no gain? Não faz sentido. Boa. E aí eu queria que você falasse agora, cada vez mais está pegando atletas mais longívenos, com resultados, como a gente tem o Nicolas dos Santos, grande atleta brasileiro. Como o biomonitoramento contribui diretamente para aumentar a longevidade e evitar lesões silenciosas? Nesse caso é fundamental, porque quando eu começo a controlar a carga de treino, entender as respostas fisiológicas do corpo do atleta, eu começo a ter doses ótimas de treino. Então não tem nada mais sobrando, nem faltando. A gente começa a ter exatamente a dose que precisa. Quando a gente sai do feeling, essa dose ótima começa a ser uma dose para aquele corpo menos agressiva. Então ele vai ter mais longevidade. Observe, eu não estou fazendo apologia a menos volume ou mais volume, eu estou dizendo ao volume necessário. O grande problema é o volume desnecessário para aquele corpo. E observe, de novo eu estou falando da individualidade. Para os atletas mais longevos, é óbvio que isso faz muita diferença. Eu tenho o prazer de ter trabalhado os últimos anos aí, especialmente de Jogos Pan-Americanos do Chile para cá, com o Caio Bonfim, que já não é um garotinho, tem lá seus 30 e tal. E estão os melhores resultados deles agora, coincidentemente ou não. Medalha olímpica, campeão mundial, de novo, outra medalha no campeonato mundial e a gente controla tudo e a performance dele está cada vez melhor. E o Caio até chegando próximo da competição, ele teve o sistema imunológico dele caiu, você conseguiu a recuperação só com carboidrato, né? O carboidrato e algumas massagens ali, a gente usa estratégias junto com a fisioterapia, alguns estímulos para ter essa absorção do carboidrato otimizada, mas de fato um ajuste importante ali da reposição de carboidrato. Isso foi no Mundial, ele fez uma prova de 35 quilômetros e 6 dias depois tinha uma prova de 20 quilômetros. E o impacto de desgaste muscular dos 35 quilômetros foi assim, devastador. E aí é óbvio, para o corpo reparar esse desgaste muscular, ele gasta muita energia. E essa energia vem de onde? Vem do carboidrato. Ah, mas tem proteína também? Tem, numa menor quantidade. O carboidrato é o cara que vai pagar essa conta. E a gente consegue quantificar isso. Esse é o grande barato. A gente quantificou tanto a imunidade em queda, quanto a janela que ela foi reparada, vamos dizer assim, e o aumento da ingesta dele de carboidratos
e, de fato, 7 dias depois ele foi campeão mundial. Então, o resultado já fala por si. E quais são os principais biomarcadores que você analisa? A gente tem um pacote ali que é um pacote coringa, né? O exercício, invariavelmente, tem contração e relaxamento muscular. Isso provoca desgaste nas próprias fibras musculares. Então, a gente usa algumas enzimas para quantificar esse desgaste muscular. Quanto mais intenso é isso, tem uma resposta inflamatória também disso. Então, a gente usa algumas proteínas de fase aguda para entender o tamanho da resposta inflamatória antes mesmo dela ficar sistêmica e super aguda. A gente também monitora a imunidade e aí olha para a série branca do sangue lá, o famoso leucograma, a gente olha para aquilo tudo. O grande barato disso é assim, são coisas comuns, só que elas são feitas minimamente invasivas, estou falando de gotinhas de sangue, e eu tenho resultados em minutos. Então a intervenção é muito rápida. O aporte energético a gente monitora o tempo inteiro através do sangue e da urina também. Os metabólitos da urina ali, eles direcionam muito esse balanço energético entre o consumo e a ingesta do atleta. E falando em sistema energético, você também tem estudo também falando sobre sistemas energéticos, porque a gente gosta muito de trabalhar a média. Esse pessoal está trabalhando em A1, esse aqui está trabalhando em A2. Você também, através de seus estudos, conseguiu também descobrir algumas diferenças nisso, porque não existe a média, né? Isso é individualizado. É 100% individualizado e é diretamente proporcional ao perfil fisiológico desse atleta. Quanto maior a predominância de fibra rápida dele, maior a demanda energética. É, entre aspas, como se a gente estivesse encurtando ali uma parte confortável dele e ficando no desconforto o tempo inteiro. Fazendo analogia com o carro, para todo mundo entender, assim, é comparar um carro 1000 com uma Ferrari. Se eu tiver nas mesmas velocidades, eu tenho consumos diferentes. Por quê? Porque o motor é muito mais potente. E esse motor é genético. É o pai e a mãe que fabrica isso. A gente só desenvolve. Então, a característica dos sprinters, por exemplo, é de ter uma produção muito rápida desses metabólitos, desse efeito desgaste maior, efeito deletério, porque eles nascem com uma predominância de fibra rápida muito grande. E aí o corpo deles, que é super treinado, começa a pagar uma conta antes dele gastar. Então, quando eu pego uma potência anaeróbia de um atleta, eu meço um lactato sanguíneo de um atleta que é sprinter, às vezes ele está na câmara de chamada ali, ele está num nível tão alto quanto um meio fundo e fundo vai ser no final da prova. Porque o corpo dele já sabe que naquela saída do bloco, entrada na água, saiu no breakout, começou a nadar, ele já precisa ter uma potência muito alta. Se na hora que sinalizar a queda de potência, que o corpo dele for mobilizar o sistema energético para ele produzir velocidade, ele já perdeu a velocidade. Então o corpo dele, que é super treinado, começa a produzir o substrato energético anaeróbio antes dele precisar, porque já sabe que dali a 4 ponto alguma coisa segundos ele vai precisar. E hoje, quem não usa o biomonitoramento está realmente competindo em alto nível? Então, aí você me aperta muito, mas vamos dizer que assim, com uma limitação bastante importante. E aí cabe uma pergunta bem maliciosa da minha parte. Se tiver alguém produzindo alta performance sem esse nível de controle, quanto melhor poderia ser? Essa é a pergunta que eu costumo fazer. Porque às vezes é um campeão brasileiro que pode ser um campeão sul-americano, pan-americano e um mundial. Às vezes é um atleta que consegue um índice para a Olimpíada, mas que pode ser um medalhista olímpico. Então, se está produzindo alto rendimento com pouco controle, quanto melhor que poderia ser. Aí você percebe que o atleta começa a ter uma consciência fisiológica e aquela relação com o corpo diferente, tendo algo mais previsível. Não tenho dúvida nenhuma. Eu tenho alguns colegas que falam comigo assim, você é o efeito placebo. Só que não é placebo, que é o exemplo que eu te dei. Quando eu monitoro um atleta num campeonato mundial, isso vou falar igual aquelas letrinhas, baseado em fatos reais. Eu já monitorei atletas nas eliminatórias em campeonatos mundiais, que chamei ele e falei, cara, você não usou nada do seu sistema anaeróbio. Você fez essa provaça, classificou para a final e tá aerobinho ainda, tá confortável. À tarde a gente tá na cabeça, a gente pode produzir muito melhor.
Pergunto, você acha que psicologicamente, se eu pudesse falar assim, isso muda para o atleta? Opa. Completamente. E óbvio que isso tudo é construído. Quando eu tenho esse follow-up, o atleta começa a ter vários recortes de inputs de informação que o fisiologista vai dar para ele, que ele começa a fazer sentido. Então depois as informações têm um poder ainda maior para mobilizar esse atleta para produzir performance. Porque ele tá, entre aspas, testando isso o tempo inteiro. Cara, você me disse que se eu comesse mais X carboidrato, eu ia recuperar mais rápido e meu treino ia ser melhor. Bang, foi melhor. Você me disse que a final vai ser melhor se eu fizer isso. Bang, foi melhor. Dali pra frente já foi. E aí, Sérgio, já tô viajando aqui. Se a gente tivesse um mundo ideal, antes de uma disputa de pênalti numa final de Copa, se a gente pudesse fazer o biomonitoramento, a gente saberia quem são os melhores batedores de Eu pênalti. não tenho dúvida nenhuma. Porque uma resposta adrenal, um aumento de adrenalina, que pode gerar um descontrole técnico, vai poder ser monitorado. E para quem quer conhecer mais sobre o Elvio, ou mais seus projetos, onde te acha, Elvio? Tenho certeza que todo mundo vai te procurar agora. Legal. Normalmente fica pelo Instagram ali, né? Elvio Afonso, com H, Afonso com 2S, mas se colocar biomarcadores no esporte, vai me achar para todo lado. Tem lá no meu site também, e a gente está sempre falando sobre isso. Tem palestras, eventos, tem algumas coisas. Eu tenho participado menos, na medida em que quanto mais eu viajo, menos eu posso participar desses eventos. E tenho viajado muito com as modalidades, né? Você disse lá no início, natação, atletismo, vôlei de praia, eles me tomam muito tempo. Essa semana mesmo agora eu já vou para Brasília para ficar lá com a seleção de vôlei de praia numa etapa do Elite. A gente monitora todo dia, enfim. Mas nas redes sociais aí vão me achar fácil. Quando a gente fala no trabalho, tem que ser do alto rendimento, ali na base, tá pegando ali as primeiras categorias, que a gente começa a trabalhar muito volume. E que isso começa a prejudicar aquele futuro atleta? Então, tem várias coisas. Na categoria de base, primeiro a gente começa a identificar os perfis fisiológicos e começa a separar o joio do trigo. Aliás, eu não falei isso aqui em nenhum momento, mas é importante falar. Esse nível de controle não é inclusão. Ele é exclusão. Por que ele é exclusão? Porque eu vou separar o joio do trigo. Então, se eu pego o produtor de potência, é a menor parcela da população. Então, eu estou falando que esse nível de controle não faz sentido para um projeto social, por exemplo. Esse nível de controle a gente está falando para performance, alta performance, etc. Então, nas categorias de base, eu já começo a identificar os perfis para não ter uma especialização precoce, para ter um ajuste nutricional importante, para entender quais são os desgastes que esses meninos e meninas apresentam, porque o desgaste também é proporcional ao lastro que ele tem de genética e fisiologia. Então, tem muitos meninos de categoria de base que têm lastro de vida inteira, outros não, começam mais tarde. Então, a gente começa a separar o joio do trigo e começa a ter informação para todo mundo cuidar. Nas categorias de base, normalmente quem fica triste com as informações são os pais que querem fazer tudo o tempo inteiro, muito, 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 e às vezes não está sendo legal. Não é o volume, mas assim, o menino tem 10 atividades durante o dia. Ele treina de manhã, tem o personal à tarde, faz inglês, estuda piano, vai para natação, depois sai, vai para futebol, né? A gente, às vezes, na clínica, tem que chamar os pais para conversar. Vem para cá, vamos para lá. Isso é um assunto de outro podcast, eu daria um podcast inteiro, mas só para gerar curiosidade para vocês. Quero agradecer muito sua presença, eu agradecer os nossos parceiros, a Flote, Swing Track, Plataforma Educar, a Sobrasa e a Raizo. Muito obrigado por fazer desse sonho uma realidade. Então, eu acho que ficou muito claro aqui hoje que o esporte entrou numa nova era e essa era não vence quem treina mais, mas vence quem consegue entender o seu próprio corpo, porque no final, performance deixou de ser esforço e passou a ser precisão. Então, o técnico entrega muito mais hoje em dia de treinos muito mais específicos e assertivos. Elvio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado pelo convite. Convido a todo mundo aí a se inteirar mais sobre o assunto. A gente tem o Brasil aí de verdade com grandes atletas, grandes marcas que a gente ainda pode produzir e a gente precisa estar muita gente mobilizada nisso. Até te agradeço pela iniciativa que eu vejo você aí garimpando essas mobilizações, essa disseminação da informação, né? A tecnologia evoluiu muito e agora a gente precisa trabalhar essa informação que a tecnologia gera. Agradeço aí a oportunidade e fico à disposição aí para quem quiser falar sobre.
Para você que acompanha até o final, se a entrevista fez sentido, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação e, claro, segue o nosso canal. Muito obrigado e até a próxima entrevista.